Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o Padre Fábio Dung, da Paróquia Jesus Bom Pastor e São Sebastião, em São José do Rio Preto. E você é nosso convidado, você pode participar do nosso programa. Basta mandar uma pergunta, é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Muito boa noite, Padre Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa e estar aqui com vocês essa noite. Uma honra é recebê-lo nessa noite chuvosa aqui em São José do Rio Preto, chuva de bênçãos para muitas informações. Eu começo perguntando para o senhor o que é exatamente a nulidade matrimonial. Como ela me apresentou, eu quero dizer que eu trabalho no tribunal, sou presidente do tribunal, fiz mestrado em Direito Canônico. E o que é uma nulidade? Primeiro que a gente precisa entender o seguinte, a igreja não anula casamento. O que Deus uniu é para a vida toda. A igreja reconhece que o casamento nunca existiu. Então, o que é a nulidade? É a igreja reconhecer que aquele sacramento ele não aconteceu de fato. Então, isso é uma nulidade matrimonial. E isso é bíblico, porque Jesus, quando pergunta para Jesus assim, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? O que Jesus responde? O homem deixará o pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne, a não ser por uma união ilegítima. Então, a nulidade é reconhecer que essa união ela não foi legítima diante da igreja. Quais são os principais motivos que levam um casal a procurar o tribunal e ir atrás dessa nulidade matrimonial, padre? Nós sabemos que a pessoa que separa e casa com outro, ela está em adultério. Isso também está na palavra de Deus. Se você deixar sua esposa ou seu esposo e se relacionar com outra pessoa estando ligada à primeira, você está em adultério. E isso causa um problema grande hoje na igreja, porque a pessoa ela fica impossibilitada da comunhão. Então, assim, grande parte dos nossos processos de nulidade, as pessoas elas querem se regularizar diante da igreja com o sacramento do matrimônio para poder voltar à mesa da comunhão eucarística. Então, esse é um dos grandes pontos que as pessoas procuram. E claro também que a pessoa ela procura nulidade, porque ao encontrar um companheiro, uma companheira, ela quer regularizar a situação, ela quer ter o sacramento. Então, geralmente é por esses motivos. Mas existe uma investigação, um saber, um reconhecer por parte da igreja para dar essa nulidade? Ou qualquer pessoa, meu casamento acabou, agora eu quero a nulidade da igreja? Não. É simples assim? A igreja, o tribunal ele é bem criterioso, a igreja ela leva muito a sério o matrimônio, tanto que dentro do catolicismo, o casamento ele é um sacramento e sacramento é para a vida toda. Se nós pegarmos uma outra igreja dessas pentecostais, evangélicas, a pessoa casa, descasa, casa de novo, eles não têm o matrimônio como algo que até que a morte os separe. Nós não. Então, quando se fala de nulidade, o processo, ele é um processo, às vezes, até um pouco demorado, exige testemunhas, exige uma história de vida. Então, não é algo assim, qualquer um chega, não. Todos têm o direito de entrar. Agora, a forma com que é conduzido o processo, nem sempre dá nulidade. E essa pessoa, ela já tem que ter passado pela separação em outras vias judiciais, como um divórcio? Tem que ter o divórcio. A pessoa ela só pode entrar com o processo de nulidade com o divórcio. A gente aconselha no mínimo 6 meses de divórcio. E o que é importante, como que a gente pode entender, você que está acompanhando nós aí na televisão, a gente entende assim, eu vou dar um exemplo que talvez fica mais fácil, né? Sim, ótimo. Por exemplo, a pessoa casou e depois de um mês ela descobriu que o outro é usuário de drogas. Diante do altar não houve uma verdade,
porque ela foi enganada. O que é mentiroso, Deus não abençoa. Então a igreja reconhece que esse casamento é nulo. A pessoa casou, depois fala assim, nós queremos ter muitos filhos. Depois de casado, não quero filho, nós não temos condições, não quero. É um casamento nulo. A pessoa casou e o companheiro não consegue ser fiel. A infidelidade. Então, e a gente provar que no ato do sacramento, do consentimento matrimonial, no altar, ele já dentro do coração dele, ele não tinha o desejo da fidelidade. Já era alguém que traía antes, traiu durante e depois. Então, nós reconhecemos que esse casamento é nulo perante a igreja. É um exemplo para entender como que funciona. Aí você poderia falar assim, olha, uma pessoa foi casada há 20 anos, o casamento é nulo? Depende. Se ela provar que nesses 20 anos o marido sempre traiu, desde o início do matrimônio, teve filho com outra, aprontou, pintou, nunca conseguiu manter a fidelidade. Nós temos que procurar o problema lá, na origem, quando aconteceu o sacramento. Então é um processo que demanda uma escuta. Sim. Das duas partes e de testemunhas também, padre? Nós chamamos a parte demandada, né? O que é a parte demandada? A parte autora e o demandado. Então, quem entrou é a parte autora do processo. Esse processo ele consiste em 5 testemunhas. Às vezes pode ser que arrolam mais testemunha. A parte demandada ela tem o direito de arrolar mais testemunhas, se caso ela não concordar com aquilo que a parte autora colocou. Esse processo ele é feito sob juramento, é sigiloso. As testemunhas elas juram em cima da palavra de Deus de falar a verdade. Então é um processo, eu diria assim que é um processo muito parecido com o processo civil, né? Demanda tempo e é doloroso também. Muito. Eu vejo que quando a gente vai lidar com uma separação, quase 100% das pessoas choram muito com isso. Porque ninguém casou para separar. A pessoa, quando ela vai diante do altar, ela tem toda a felicidade no coração dela. Ela quer construir uma família. Então aquilo ali, quando você começa a mexer na ferida, é algo muito doloroso. Só que também eu vejo que é algo muito importante quando a pessoa consegue colocar uma pedra em cima, ela fechar um ciclo da vida dela. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? A dor, mas ao mesmo tempo a superação, a maturidade, encerrou, acabou, pôs uma pedra em cima e vida que segue. Vou chamar a Rosana Carvalho para a nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Temos perguntas para o Padre Fábio? Boa noite, Ana. Boa noite, padre. Temos perguntas aqui e temos também de casa. Mas antes eu vou chamar a participação da Neuza. Oi, boa noite. Meu nome é Neuza. Gostaria de saber como a Igreja Católica vê a relação entre evangelização e caridade. Como que a Igreja Católica vê essa ligação de evangelização e caridade? Eu acho que a palavra de Deus ela é muito simples da gente entender. Jesus diz assim, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Isso está na palavra. Não existe uma fé sem relacionamento com o outro. Se você constrói uma fé egoísta, uma fé que só pensa na sua salvação, no seu umbigo, essa fé ela não te leva ao céu. Porque Jesus é muito claro. Quem ama Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. É uma fé vazia. A fé, ela me leva ao encontro do outro. Quem se encontra com Deus, se encontra com o outro. Quer dizer, quem faz a experiência desse Deus que ama, você não consegue guardar para você esse amor. Você quer transmitir para o outro. Então, assim, a evangelização, a caridade, são coisas que caminham juntas. Não tem como separar. O padre só faz caridade, não reza. Ou o padre só reza e não faz caridade. Isso não existe. As duas coisas têm que caminhar juntas.
Padre Fábio, voltando ao nosso assunto sobre matrimônio, nulidade, o senhor falou sobre o sentimento das pessoas envolvidas que tem aquela catarse, né? Que Sim. relembra tudo e põe um ponto final. Mas quando tem filhos, como que fica esses filhos vendo aquele matrimônio, aquele sonho, aquele casamento que já acabou diante a justiça dos homens, civil, já teve todo aquele processo que também é doloroso, mas ali chega ao ponto final. Como que fica para eles? As pessoas perguntam assim, quem tem filhos dá nulidade? O filho não tem nada a ver. Nós não estamos avaliando a pessoa. Ah, vai avaliar o fulano, o ciclano. Não. Nós estamos avaliando o sacramento. Se diante do altar o sacramento aconteceu. Então, nós não vamos avaliar a Maria ou o João. Nós vamos avaliar o sacramento. Esse sacramento, ele aconteceu diante do altar? Perante Deus, ele foi verdadeiro? Então, não é a fulana ou o ciclano, mas é o sacramento em si. Os filhos, vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe, um pai querido, uma mãe amada, mas que não teve o sacramento do matrimônio. Mas é difícil lidar com essa situação, padre? O senhor já teve em algum momento? Muito difícil, porque eu vejo assim, que a pessoa fala, eu já escutei muito isso no tribunal, então o senhor está querendo dizer que meu filho não existiu? Como que nós vamos falar que esse casamento não existiu? E o meu filho? E o que nós construímos juntos? Nós estamos falando da questão sacramental. Isso tem que ficar muito claro. Não é a pessoa, é o sacramento. Eu vou chamar a Rosana para a nossa entrevista porque temos perguntas de casa. Sim. A Adriana de Jundiaí, ela pergunta, por que é tão caro esse processo e por que cada cidade cobra um valor, padre? Então, Juliana, o processo já chegou a ser muito caro. Eu não sei quanto que custa em Jundiaí, mas num passado onde a nossa segunda instância, ou muitas vezes de processos que precisavam ir para Roma, então o processo custava muito caro. Eu dou o exemplo do nosso tribunal interdiocesano aqui, ele tem um valor estipulado aí de 3 salários, mas fica muito claro que a gente nunca deixa de fazer um processo por questões de pagamento. A pessoa traz uma carta do padre, olha, padre, eu não consigo pagar 3 salários, meu pároco fez uma carta. A gente sempre faz o possível para ajudar a todos. E por que que custa? Porque o tribunal funciona com um corpo grande de funcionários. Então nós temos perito, nós temos advogado, nós temos juiz instrutor, nós temos notário, secretário, e tudo isso recebe. Então não são só padres que fazem o trabalho. Então existe uma tabela de preços no Brasil que para cada tipo de trabalho existe um valor. Então a diocese geralmente ela acaba fazendo um acordo nesse sentido, né? De acordo com a quantidade de funcionário, de acordo com a quantidade de trabalho, mas já chegou a ser muito caro. Padre, existe algum impedimento que pode inviabilizar essa nulidade? Um impedimento? Talvez o impedimento é quando a pessoa ela usa de mentira, porque assim, nós já tivemos situações que a pessoa para conseguir a nulidade, eu vou dar um exemplo aqui, nós tivemos uma pessoa, ela entrou com o processo e todas as cartas que ia para o ex-marido, que era o demandado, ela pegava, porque ela não queria que ele viesse depor. E quando nós descobrimos isso, o que a gente já entendeu? Que era uma nulidade construída em cima de mentiras. Quer dizer, como que nós vamos... E por outro lado, eu entendia que essa mulher era completamente louca, ia dar nulidade, porque é uma pessoa que não consegue entender os limites. Você fala, até que ponto ela também é uma pessoa que conseguiu casar, manter um casamento, uma pessoa que cria uma história toda dessa. Então, acho que o que pode criar obstáculo num processo é não ser verdadeiro. E existe nessa parte, o senhor falou, uma pessoa que estava em desequilíbrio mental, tentando ter essa nulidade. Existe algum apoio, uma orientação psicológica para as pessoas que estão nesse processo, até para ajudar vocês na hora de saber isso é importante, pessoal, porque hoje nós temos um grande número de processos com nulidade que
se encaixa no cano 1095, parágrafo 3º, que fala sobre problemas psíquicos. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. O camarada casou e a mulher ela entrou numa depressão terrível a ponto de não conseguir viver o matrimônio. Quer dizer, esse casamento, diante da igreja, ele não é válido também. Por quê? Porque a pessoa, quando ela se viu casada, ela desenvolveu um distúrbio a ponto de não conseguir lidar com aquela situação. Porque o casamento envolve maturidade, o casamento envolve equilíbrio. Você mais do que ninguém sabe que depois de eu costumo dizer, depois de um ano dormindo na mesma cama, passa, né? E o que fica? Essa luta de querer manter junto, e para isso o camarada tem que ter equilíbrio. Ele tem que ter força de vontade, senão não fica. Então, eu vejo assim que essa questão psíquica ela é muito importante, porque grande parte da nulidade hoje está ligada ao cano 1095. E existe uma questão importante aqui. A pessoa, talvez, era um usuário de droga, entra dentro do cano 1095. A pessoa entrou com o processo de nulidade. Nós reconhecemos a nulidade, mas nós damos um veto. O que é o veto? Ela precisa mostrar que ela se tratou para poder casar na igreja novamente. Porque senão ela vai repetir o mesmo problema. Então nós reconhecemos que aquele primeiro casamento é nulo, mas ela não vai poder casar enquanto ela não tirar o veto. E tem o acompanhamento. Aí nós passamos por um psicólogo que vai fazer esse acompanhamento para retirar esse veto. Ótimo. Nós estamos com o padre Fábio Dung, falando sobre nulidade matrimonial. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Voltamos com Frente a Frente nesta sexta-feira com o padre Fábio Dung. Te convido para participar da entrevista. Mande a sua pergunta. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Padre, todo esse processo, a nulidade, quando ela acontece, também é como um amadurecimento, uma oportunidade de amadurecimento pessoal, emocional e espiritual? A igreja vê dessa forma, padre? Grande parte também dos processos nós falamos que é por imaturidade. A pessoa casa naquela ilusão da paixão, naquela loucura, e depois ela vai ver que ainda não tinha maturidade para assumir a vida conjugal. Mas volto também a dizer, acho que é importante a gente ressaltar isso, que casamento é uma luta. Ninguém, de fato, eu não sei se essas pessoas casam sabendo o que é um matrimônio. A gente vai descobrindo, o casal vai descobrindo isso com a convivência. Agora, tem situações que a pessoa era completamente matura. A gente entender que a maturidade ela vai sendo conquistada, mas tem situações que a pessoa ela não vai querer conquistar a maturidade nunca, que é dela. Né? Tem casos que a pessoa casa, ela não consegue viver uma vida de casado, ela quer viver uma vida de solteiro. Você percebe que existe uma maturidade ali que dificilmente vai ser tratada. E a igreja, ela tem esse preparo, esse olhar para atender, antes que aconteça o casamento, mas que tenha esse despertar que, olha, o matrimônio é isso, não é só a festa, a super festa que tem, é uma conquista e uma decisão diária. Eu vejo que hoje a preocupação da igreja aqui no Brasil, ela tem se preocupado muito, nós estamos chamando de catequese matrimonial. O que seria essa catequese matrimonial? É justamente essa preparação. Porque nós viemos de um tempo que os nossos pais eram casados. E com trancos e barrancos eles aguentavam. A gente via a nossa mãe suportar o pai, a gente via o pai ter paciência com a mãe. Então a gente crescia vendo esse testemunho. Hoje as crianças já estão vindo de uma geração que já não tem mais o testemunho de uma relação matrimonial pai e mãe. Então a igreja, ela fala dessa catequese matrimonial, que é justamente preparar os noivos para entender de fato o que é uma vida a dois. Que é aquilo que a gente falava, não é uma ilusão, não é um conto de fadas. Ah, é amor para toda a vida, é um príncipe montado num cavalo. Você sabe que isso aí passa. É a questão de entender que casamento é sacrifício, casamento é renúncia,
casamento é dor, casamento é perdão, casamento... Então, não é prazeroso somente. Ai, olha, nós casamos, é um amor, é um beijinho daqui. Imagina, é dia a dia, é enfrentamento. Então, eu entendo que o matrimônio ele é algo lindo, mas quando o casal assume junto. É isso mesmo. E eu vou chamar a Rosana para a nossa entrevista, porque temos perguntas, Rosana. Temos várias perguntas, inclusive chegou uma pergunta aqui do padre Leandro Bernardes. Ele pergunta, Padre Fábio, após o documento do Papa Francisco, Mitis Ludex Dominius Jesus, o senhor me corrija, por favor, é possível o processo breve? Fale um pouco sobre esse processo. Então, o processo breve, ele é um processo no qual o bispo é o juiz. E esse processo, ele costuma... O Papa Francisco falava de um processo que ia demorar em torno de 45 dias. É muito difícil fazer um processo que dá 45 dias, só que ele é muito mais rápido do que o outro. O que seria um processo breve? Entra algumas características dentro desse processo. Por exemplo, a questão do homossexualismo. A mulher era casada, o homem depois resolve assumir a sexualidade dele. Esse seria um processo breve. Só que, para ser um processo breve, o casal tem que estar em comum acordo. O homem tem que falar, eu realmente sou gay, estou morando com outra, e a mulher, os dois concordar com isso. O que acontece muitas vezes? A mulher fala, meu marido era gay e tal, a hora que chega no marido, não, ela está inventando, é coisa da cabeça dela. Mas nós já fizemos alguns processos breves. O processo breve, ele é feito de uma forma muito mais prática, coloca o casal frente a frente. Então, se o Papa, ele criou o processo breve uma forma de facilitar e agilizar, mas não são todos os casos que entram dentro do processo breve. Violência doméstica é um caso de... Não? Não, não entraria. Não entraria? É. Gravidez, sim. Né? Porque a violência, o que acontece a violência? Ela vai entrar dentro do cânone 95.3, que é a questão psíquica. A pessoa que bate, ela tem um distúrbio. Então, na verdade, não vai ser um processo breve. E dificilmente um processo desse a pessoa vai aceitar quando a outra chega e fala assim, olha, ele batia. Imagina, nunca relê a mão nela. Nunca. A pessoa ela não assume, dificilmente isso iria acontecer. Mesmo com testemunhas. Mesmo com testemunha. E é importante a gente tentar falar que as testemunhas não podem ser qualquer um. Tem que ser pessoas que conhecem a história. Então, assim, eu moro lá do lado do casal, eu moro lá, mas não sei a vida deles, o que acontece dentro de casa. Não serve para ser testemunha. É alguém do vínculo familiar é daquele alguém casal. que a pessoa partilhava essa dor, né? Rosana, temos perguntas de Santa Catarina? Isso, São Francisco do Sul, do Luiz Fernando Arruda. Sou divorciado e vivo uma segunda união há 23 anos. Qual a possibilidade de regularizar essa situação? A possibilidade é uma possibilidade grande, porque a questão dele viver 23 anos com a pessoa, isso para nós não importa nada a quantidade de tempo que ele vive. Uhum. Agora, o regularizar a situação é rever o matrimônio que ele teve, a primeira esposa. Então, ali que nós devemos entender, né? Agora, precisa saber da história, o que aconteceu, o porquê da separação. Mas ele pode estar morando há 50... Nós tivemos um processo agora, a pessoa foi casada 2 meses e ela já está com a outra há 55 anos. E não era casado na igreja. Deu muito trabalho, porque era um processo antigo, as pessoas todas idosas, mas o casamento foi nulo e agora, depois de 55 anos, eles se casaram. Então, não é a quantidade de tempo que ele mora com a pessoa. A questão que nós temos que ver é a primeira relação dele. Não sei se ficou claro, né? Sim, vocês avaliam como foi o primeiro casamento, toda a história, se ele quais já são as está morando há condições. 10, 15, 20 anos, isso para nós não tem
importância nenhuma. Foi aquele período do primeiro casamento que é analisado e aí precisa ter as duas partes ali para ter essa nulidade. Nem sempre. A parte demandada, ela é comunicada. Vamos imaginar que ela não apareceu no processo. O processo corre normal. Mas ela é comunicada. Ela tem que ser comunicada. É direito dela. Rosana, temos perguntas? Da Fernanda, de São José do Rio Preto. Após a parte de ouvir as testemunhas, por que nós ficamos tanto tempo sem ter uma posição do processo? Já faz 1 ano e meio que dei entrada e não obtive nenhuma posição. Então, precisa perguntar para a Fernanda da onde que eram as testemunhas. Porque quando as testemunhas são ouvidas em outro estado, nós temos processo no tribunal que nós já estamos há 1 ano e meio esperando o retorno. Quando as testemunhas são todas daqui de São José do Rio Preto, é muito mais fácil. Mas você manda, por exemplo, lá para um lugar onde não tem nem tribunal, é uma Câmara Eclesiástica. Eles têm o prazo de 6 meses para ouvir e muitas vezes esse prazo passa de ano. Aproveita e explica para a gente o que é o papel do tribunal, o que é o tribunal para quem está assistindo, às vezes está com a dúvida e não sabe quem procurar. Então, o tribunal, ele é instituído na diocese para ajudar nas causas matrimoniais e em situações relacionadas, muitas vezes, a outro tipo de processo jurídico. O que a gente precisa entender, nem toda diocese tem tribunal. Às vezes, a diocese ela tem uma Câmara Eclesiástica. Então, os depoimentos vão ser ouvidos na Câmara, só que aqui, por exemplo, o nosso Tribunal de São José do Rio Preto, ele tem 3 câmaras eclesiásticas vinculadas ao tribunal, que são de 3 dioceses que não têm tribunal, mas têm as câmaras, que faz um papel belíssimo, porque eles pegam a documentação, eles ouvem testemunha, só é julgado no Tribunal de Rio Preto. Então, a pessoa que quer entrar com o processo, ela precisa primeiro procurar a diocese, saber se existe o tribunal ou se existe a Câmara. Se tiver a Câmara, ela vai entrar via Câmara. Se tiver o tribunal, ela vai entrar via tribunal. Para quem está assistindo a gente, a cidade não é uma diocese, mas pertence, por exemplo, à região de São José do Rio Preto. Então, a pessoa procura uma paróquia na cidade dela, ela tem que vir aqui até São José do Rio Preto. A pessoa ela vai procurar o tribunal, né? Que geralmente o tribunal está na cúria diocesana. Mas o padre pode orientar ela, né? Hoje, nossos meios de comunicação, nós mandamos documento tudo via WhatsApp, a pessoa responde, ela já vem com a documentação. Então, a gente procura facilitar ao máximo para ela não precisar ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, a gente tem feito isso. A internet encurtando os prazos e as Mas distâncias. no caso dessa demora, provavelmente o processo, as testemunhas estão sendo ouvidas em outro tribunal, em outra Câmara, e eles têm o prazo de 6 meses, mas geralmente esse prazo passa. Às vezes a gente liga, cobra, pede, e é uma coisa que foge das mãos da gente, porque não depende de nós. Rosana, temos perguntas de Franca? Isso, a Lília, ela fala que ela casou quando tinha 16 anos, hoje está na 2ª união e o primeiro marido também está numa 2ª união. Ela não tem, não tenho 5 testemunhas para dar entrada. Sofro muito quando não posso receber a Eucaristia. A questão das 5 testemunhas também pode ser modificada. A gente dá esse número, por quê? Porque às vezes você tem 5 que não serviu para nada e você tem uma que matou a charada. Então, cada caso é um caso. Tem situações que a gente não consegue. Esse senhor que eu contei o exemplo de 50 anos atrás, aonde que você vai arrumar testemunha para isso? Então, tinha uma irmã dele, tinha um irmão que lembrava da história, um irmão da mulher, mas foi o máximo que conseguiu. Então, você vai falar para essa moça que está nos acompanhando, que é assim, não é que é uma norma 5. Depende do vigário judicial, você pode colocar para ele, padre, não tem, eu não consigo. Então, assim, cada caso a gente procura olhar de um jeito diferente. É analisado com carinho, com olhar atento para ajudar as partes. E tem caso que não vai ter 5 testemunhas, né? Rosana? Assim, o Átila de São Paulo, ele quer saber, ele fala, eu sou muçulmano e uma vez tomei a hóstia em uma missa, mas eu não sabia que precisava ser batizado para isso. Eu pequei e pede desculpas. Olha, eu acho que a gente falar pecado
na inocência. Eu acho que seria muito estranho a gente imaginar um Deus que condena uma pessoa que fez um ato sem maldade nenhuma. Eu acho que o pecado ele tem que estar ligado a duas situações: consciência e liberdade. Então, o que seria essa questão da consciência e da liberdade? Eu vou pegar essa água aqui, eu vou jogar em você. Eu tenho consciência que eu estou te molhando e eu tenho liberdade para isso. É pecado. Agora, do nada, eu passo e esbarro em você. Quer dizer, foi um ato livre, porque eu esbarrei, só que eu não estava consciente. Então, como que Deus vai cobrar algo? Seria muito maldade da parte de Deus ele cobrar algo de uma pessoa que nem sabia que aquilo era pecado de fato, né? Que nem sabia. Como que é o nome dele? Átila. Átila, eu não vejo como pecado. E ele é muçulmano, né? Pois é, e Deus também não vai te condenar por isso, porque você não fez intencional isso. Olha que importante. Essa palavra com certeza vai dar um conforto, um alívio para o Átila. Além da nulidade matrimonial, quais outros tipos de casos que o tribunal julga, padre? Depende do caso. Às vezes, casos relacionados a questões da igreja, de padres. Se o bispo abre o processo via tribunal, corre ali. Pode correr várias situações ligadas a questões morais e tudo mais. Rosana, temos perguntas de São Paulo? A Damiana, ela fala que ela se casou na igreja sem o casamento civil. Meu casamento é considerado nulo? Não. Depende. Por exemplo, o casamento civil é uma exigência, só que existe a dispensa. Por exemplo, a pessoa ela quer casar na igreja, mas por um motivo grave, ela é viúva. Vou dar um exemplo meio assim. Ela é viúva e ela não quer perder a pensão. Ela justifica isso. Nós pedimos a dispensa para o bispo e aí acontece o casamento, só o casamento religioso. Agora, se esse casamento dela aconteceu sem a dispensa, pode ser nulo. Nossa, é bem complicado todo um processo de análise. Porque o padre não pediu, então é um erro documental. Ele não pediu. E pode ser que, por exemplo, o processo tem um monte de falhas documental. Então, seria uma nulidade por questões documentais. Rosana, temos perguntas do Recife. Olha, o Brasil todo participando, padre. A Silvana, ela pergunta: a quem e onde devemos procurar para dar entrada na nulidade do casamento? O senhor já respondeu, mas... É isso. Geralmente, na cúria diocesana, o padre vai saber orientar. A diocese ela pode ter o tribunal, mas também pode ter uma câmara. Hoje, todas as dioceses têm. Então, o padre com certeza vai saber orientar ela para isso. Do Rio Grande do Sul? Esta pergunta também já foi respondida. Corete de São Leopoldo: é preciso comparecer as duas partes para encaminhar uma nulidade? Quais são os custos? Não é preciso. São livres, a pessoa é livre. Mas a parte demandada é sempre convocada. Ela é sempre comunicada. Porque ela tem o direito da defesa. Ela tem o direito de saber do que ela está sendo acusada. Ela não quer saber disso, ela não liga para isso, ela mudou de religião. O processo vai correr naturalmente. Continue participando, vou convidar todo mundo para participar do programa, mandar a sua pergunta. A gente vai para um breve intervalo, mas aproveita, já tem alguma dúvida? Manda aqui para o Padre Fábio. Voltamos com Frente a Frente nesta sexta-feira, que recebe o Padre Fábio Dung. Você é convidado no nosso programa, mande a sua pergunta. Sabe como? Muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. O Padre Fábio está falando hoje sobre nulidade matrimonial. Mas para quem chegou agora, Padre, eu queria que o senhor reforçasse qual que é a diferença do tribunal eclesiástico, que é o papel da igreja, com o tribunal civil para essas questões matrimoniais. Eu volto a dizer, no tribunal eclesiástico, nós estamos avaliando o sacramento. O tribunal civil, esse vínculo homem, mulher, marido e mulher, primeiro se resolve o problema civil e depois se resolve o problema canônico. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro precisa ter o divórcio, para depois entrar com o processo canônico.
A tecnologia tem ajudado, tem impactado, a gente sabe que tem uma demora, porque o senhor já explicou, porque são muitas partes envolvidas e papéis também para ser analisados, mas o senhor acredita que a tecnologia tem ajudado para agilizar esse processo? Tem muito. Aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, de fevereiro até agora, nós tivemos mais de 140 processos. Então, assim, isso ajuda, facilita, porque hoje os meios de comunicação, o e-mail, você consegue facilitar muito a vida. Hoje as pessoas conseguem acompanhar o processo dela via internet, saber que pé que está o processo. Claro que não fala de detalhes, né? Ela vai saber, ó, meu processo está na fase tal, mas o que está se falando ali, não. Mas ajuda muito, mas mesmo assim ainda nós temos muitos lugares no Brasil, dioceses distantes, lugares longe, que não tem câmara eclesiástica, que às vezes não tem o tribunal, e isso acaba dificultando muito. Porque quando você manda para ser ouvido uma testemunha lá, isso demora tempo, né? Padre, tem algum recurso, alguma providência que a pessoa talvez não concorde com o resultado do tribunal eclesiástico que ela pode tomar, assim como na justiça comum? Ela tem o prazo de 15 dias para recorrer segunda instância. Né? Cada tribunal eclesiástico tem a sua segunda instância. Rosana, temos perguntas? Isso, a Nair Batista Saturnino de Guarulhos, acho que ela quer mais uma orientação do padre. Ela fala, padre, é errado, eu rezo o terço todas as noites, mas como estou muito cansada, rezo deitada. Mesmo assim, me sinto muito feliz, assim, rezando o terço. Não, Deus não vai te julgar se está deitado ou sentado. Eu acho que o que diz a palavra? O mal não está no que entra, mas está no que sai. Eu acho que o coração dela, ela estando em pé, deitada, sentada, Deus está olhando a verdade que brota de dentro. Né? Acho que não tem nada a ver com a posição. Sim. Rosana, temos perguntas do Rio de Janeiro? Isso, o Paulo pergunta, primeiro, boa noite, sobre a nulidade, seja por quaisquer motivo, como fica a situação dos sobrenomes? Hoje existe uma possibilidade civil que a pessoa ela pode permanecer com o nome de casado, né? Mas volto a dizer, a nulidade canônica não tem nada a ver com a questão civil. No civil que se tira e põe nome, nós não temos nada a ver com isso, né? A pessoa separou civilmente, ela tirou o nome, ela vai entrar com o processo sem nome. A pessoa separou e continuou com o nome, ela vai entrar com o processo do sobrenome. Então, isso não é algo que competência do Tribunal Eclesiástico. Padre, direito canônico é apenas para resolver problemas matrimoniais mal resolvidos? Não, o direito eu digo que é a alma da igreja, porque no direito canônico está constituído todas as leis e normas do catolicismo. Então, quer dizer, ali, e o Papa Francisco ele usa uma expressão muito bonita, que ele fala que o direito é pastoral. Por que é pastoral? Porque no direito nós encontramos os nossos deveres, nós encontramos as nossas obrigações. Então, ali é um olhar caridoso da igreja, porque a lei pela lei mata, mas o direito não é isso. Eu vejo que o direito ele é lindo quando nós olhamos ele como esse processo que conduz o povo de Deus, ajuda o povo de Deus a se organizar. Eu vejo que a igreja ela só está viva, esses 2000 anos de história, uma porque é o Espírito Santo que conduz, e outra porque ela foi se estruturando, se organizando, e aonde existe a organização, as coisas caminham melhor, né? O tribunal, ele pode interferir na vida paroquial da comunidade, padre, em algum momento? Não. Eu acredito sim, o tribunal, só se um leigo entrar com processo contra o padre, né? Que ele também pode. Por exemplo, eu cito um exemplo aqui, se o padre revelar um pecado que foi confessado, o leigo fala, eu vou processar o padre, ele pode fazer isso. E o tribunal vai lá e interfere. Nesse sentido, sim. Agora, paróquia está mais ligada ao papel do bispo. Né? Só se o bispo encontrar um delito grave, aí ele pode fazer via tribunal. Rosana, temos perguntas? Isso, a Joyce da Vila Maria de São Paulo.
Meu filho tem 12 anos, posso batizá-lo? Claro que pode, deve, né? Já passou da hora. Explica para ela a importância do batismo, padre, para a eu vida até, do filho eu dela. até vejo que numa situação dessa, onde o menino tem 12 anos, e talvez já até a idade da maturidade, ele já teria que fazer um processo catequético. Eu acho que só o batismo aí já não dá mais certo. Ele tem que fazer o processo mesmo, catequese, entender o caminho dele. O batismo é a porta de entrada na igreja. Nós nos tornamos discípulos de Jesus pelo batismo. A nossa salvação vem pelo batismo. Então, a importância não só do batismo, mas dele entender agora o que é o batismo, porque ele já é adulto. Com certeza. Rosana? A Cecília Felipe Leal, de São José do Rio Pardo. Pode casar um católico com uma pessoa que não é batizada, padre? Pode, pode com a dispensa. Como assim? O bispo dando a dispensa. De um católico com um não cristão. Então, é dado. Só que o católico, o não católico, que no caso não é batizado, ele vai prometer diante do sacerdote que essa criança vai ser educada na lei da igreja. Então, o casamento pode acontecer. É uma parte católica com uma parte que não é católica. Né? Perguntas de São Paulo, Rosana? Isso. O Ivanildo Lima. Minha esposa atual, antes de ficar viúva, se divorciou no civil e casamos somente no civil. Como a igreja vê a nossa situação? O casamento só no civil é um adultério. Então, assim, o que acontece? A pessoa ela não tem o sacramento, ela está impossibilitada de um monte de coisas na igreja. Comunhão, confissão. Porque como que ela vai confessar um pecado que ela não tem como consertar? Porque geralmente você chega e fala, padre, eu matei, eu roubei. Então você vai devolver o dinheiro. Você vai reparar esse pecado. Ah, padre, eu moro com uma moça, eu não sou casado. Como que ela vai reparar o pecado? Só se ela largar. Então, assim, a pessoa que não procura o sacramento do matrimônio, ela acaba tendo algumas dificuldades de viver essa comunhão. Ah, padre, mas e a misericórdia? Não, eu entendo que Deus não ama e tem o maior afeto por todo mundo. Eu compreendo esse amor de Deus. Nós estamos falando de normas eclesiásticas que vai dar essa possibilidade da pessoa viver melhor em comunidade na busca da santidade dela. Num caso desse, num casal que é casado, está junto há tanto tempo, casado no civil, mas não teve a bênção da igreja. Se eles têm filhos, esses filhos podem ser batizados? A igreja reconhece, faz esse batismo? O filho não tem nada a ver com o erro dos pais. O Papa Francisco tem falado muito isso, que a igreja muitas vezes ela vai criando alfândegas. A mãe chega, tem que procurar o padre não está, tem que procurar o coordenador do batismo, tem que procurar não sei quem. Não, o Papa tem falado, acolha, a criança não tem culpa. No caso do batismo, o que acontece? Os pais não são casados, a igreja aconselha que os padrinhos sejam casados. Mas não deixa de realizar esse sacramento para a criança. Não tem nada que impede. Rosana? A Sara de São José dos Campos. Minha filha é casada e tem 3 filhos, mas o casamento não está bem, pois não dormem juntos há muito tempo, só vivem debaixo do mesmo teto. É possível esse casamento ser considerado nulo? Então, a gente precisa saber lá do namoro, de como foi esse namoro, de como foi o casamento, como que se chegou nesse ponto. Foi algo que a situação vem lá desde o início? Ou é algo isolado? Porque se é algo isolado, é aquilo que nós falávamos. Casamento não é fácil. Se é algo isolado, precisa tratar, precisa descobrir onde está o problema. Agora, se é algo que vem lá de trás do namoro, aí pode dar nulidade, sim. É só ela procurar o tribunal, a Câmara Eclesiástica, a Diocese. Como que ela chama? A mãe é a Sara, ela não pôs o nome do filho. A gente precisa entender a história dessa moça. Como que é essa relação? A gente saber se dá ou não dá nulidade, né? Rosana, temos mais perguntas do pessoal de casa? Eu tenho aqui de Montes Claros, Ramon.
Na verdade, acho que é mais um testemunho. Ele fala, quando casei com minha esposa, não sabia o que era verdadeiramente o matrimônio. Tinha maior objetivo de tirar ela da casa dos pais, pois sofria. O casamento foi nulo. Aí depois, observação, hoje temos um matrimônio maravilhoso. Obrigada. Pois é, nesse caso que ele conta, o que que a gente coloca aí? A imaturidade, né? A pessoa, ela tenta resolver um problema, mas ela não tem consciência do que ela está fazendo. Nós já tivemos muitos processos desse sentido. A pessoa casou porque a fulana engravidou. O filho é uma bênção, mas ele não deve ser um motivo para se casar. Né? A pessoa casou porque ela apanhava do pai, então quis tirá-la da casa. Provavelmente é um casamento que não vai dar certo. O casamento ele tem que ser assumido diante do altar sem coisas que obrigam, que forçam, mas na liberdade, consciente, os dois de coração aberto. Não é pai que está forçando, não é gravidez, não é dificuldade financeira, não. Nós queremos assumir essa vida junto. Tem que pensar muito, né? Muito. Para não ter que chegar a toda essa problemática de ter que fazer o grande problema talvez não seria a nulidade. O grande problema é a preparação desses casais. A igreja precisa se preocupar mais com isso. Nós, padres, precisamos ter um olhar mais caridoso para esses futuros casais, para esses jovens, trabalhar com eles esse amor verdadeiro, essa maturidade. Vamos para as perguntas. O pessoal de casa está gostando, está perguntando bastante, padre. Vamos tirar as dúvidas deles. Rosana? E a pergunta agora vem de Registro, São Paulo, é da Vera Lúcia. Se quem não tem condições financeiras para custear o processo, tem como isentar o valor? Ô Vera Lúcia, eu não posso falar pelo tribunal de vocês aí. Eu vou falar pela experiência que nós temos aqui, né? Aqui, quando a pessoa não tem condições, eu peço uma carta do pároco dela e ali é feito um acordo, de acordo com aquilo que ela pode pagar. Nunca ninguém que procurou o nosso tribunal voltou para casa sem uma resposta, porque o papel da igreja é ajudar. Então, assim, precisava ver como que o tribunal de vocês age diante dessa situação. Temos mais perguntas, Rosana? Eu tenho aqui de Boquim, Sergipe, do Jadilson Ribeiro. Ele fala, Padre Fábio, tem o interstício temporal da realização do casamento para entrar com o pedido de nulidade? Quanto o tempo mínimo para entrar com o pedido? Não tem tempo. O tempo mínimo, nós aqui em nosso tribunal, a gente aconselha pelo menos de 6 meses a 1 ano. Porque vai que num milagre a pessoa volta, né? Volta atrás e reconcilia. Então, a gente dá um tempo. Ah, separou hoje e entrou amanhã. Não. A gente não acolhe esse processo. Rosana? Tenho aqui, cadê? De Guaratinguetá. Quem está perguntando? Serafim. Uma pessoa que se casou aos 18 anos para sair de uma família, no caso a mãe que a obrigava, ela tinha 5 irmãos e 3 mulheres, 2 homens. Fazer os trabalhos da casa e para sair dessa situação se casou para fugir dessa condição. É possível ser considerado nulo o casamento dela? É possível. Nós perguntamos diante do altar, você está aqui de livre e espontânea vontade? Sim, ela está mentindo. Ela está lá fugindo de uma família que batia, que obrigava. Esse sim não é um sim verdadeiro. É uma grande possibilidade de ser um casamento nulo. Temos mais perguntas, Rosana, de casa? Da Mara Lúcia, de São Paulo. Quando a pessoa é casada no civil e recebeu uma bênção do padre, pode receber a comunhão? Não existe bênção. O casamento, ou é o casamento ou é o casamento. Não, padre, o senhor vem na chácara dar uma bênção no nosso casamento? Não existe bênção. O casamento já é a bênção. Se a pessoa recebeu só a bênção e não o sacramento, ela está em pecado, ela está em adultério. Como que vocês tratam um processo de privacidade de cada envolvido? Sempre são ouvidas as partes juntas? Quando as partes comparecem, porque você já explicou que muitas vezes uma das partes não comparece, ou tem toda uma... Sempre ouvido separado, em dia separado, as testemunhas também tudo separado, ninguém se encontra com ninguém, a não ser no processo breve.
No processo breve, quando de casos específicos, o senhor já explicou aqui, que aí é o bispo que faz essa nulidade. Rosana, temos pergunta? De São Roque do Canaã, Espírito Santo. Minha ex-esposa tinha o TOC, T-O-C. Hoje estou separado. No meu caso, posso anular o meu matrimônio? Na verdade, o TOC, ele está ligado ao problema psicológico. Todo problema psicológico que não é tratado, a pessoa ela não consegue se relacionar. Então, assim, vamos pegar o exemplo da depressão. Se a depressão ela não for medicada, não for tratada, a pessoa não consegue estabelecer convívio com ninguém. Então, o TOC é um problema psicológico. Se ele não é tratado, não há marido que aguenta. Então, não há casamento que resiste. Então, dá nulidade, porque como que a pessoa vai construir uma vida assim? Padre Fábio, olha, adorei as respostas do senhor, o pessoal participou bastante, acho que é um tema que gerou muita dúvida, curiosidade, que deu para esclarecer, mas a gente está terminando e eu quero que o senhor deixe uma mensagem para todo mundo que acompanhou o programa e para aqueles também que muitas vezes as perguntas não foram respondidas aqui nesse nosso curto tempo. Eu quero dizer que o casamento é algo maravilhoso, lindo, sagrado. O tribunal, ele não está para facilitar uma separação. Ele está para reconhecer aqueles que não conseguiram construir uma relação verdadeira. Então, não é, vou separar, vou no tribunal. Não é para isso. O tribunal é para ajudar no caminho, no processo de santidade. Sejam fiéis um ao outro, lutem com o matrimônio. O matrimônio é uma luta contínua, cotidiana, é o abraçar a cruz, é o estar junto. Então é isso que eu desejo, pessoal. O casamento é lindo, mas ele é essa busca, né? Eu procurei falar do jeito mais simples, aos canonistas que assistiram, eu não usei muitos termos canônicos, porque eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava falando, né? Mas obrigado, viu? Espero ter colaborado. Nós que agradecemos, foi maravilhoso. Muito obrigada. Uma boa noite para o senhor, a toda a equipe e para você que ficou com a gente nesta sexta-feira no Frente a Frente. Um excelente final de semana. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.